Ariane, mas anteriormente a gente começou aqui falando um pouco em relação à sua visão sobre a política monetária diante dos dados aqui do IPCA 15. Você trouxe aí uma análise muito importante também em relação à questão dos gastos do próprio governo, dessa sinalização da política fiscal para sinalizar, trazer ou não alguma sinalização de concreto efetivo para Campos Neto, para o Banco Central. A gente viu ontem, inclusive, nas explicações dele, ele batendo naquela tecla novamente lá no Senado, que isso é uma questão muito mais técnica e não política, que realmente é preciso, o governo precisaria entender, principalmente em relação à curva longa, que está muito mais atrelada à questão da credibilidade, da questão fiscal em si, do que da própria taxa de juros, da Selic. Hoje, a gente trouxe até mais cedo uma fala do Lindbergh Farias, o deputado, falando, na verdade, que é um suicídio cortar gastos neste momento da economia, falando que, inclusive, o arcabouço fiscal deveria ser revisto ali, o texto, inclusive, ser revisto, ele é deputado do PT, mas parte ainda também ali do próprio, da base do governo, fala que seria importante tirar investimentos em infraestrutura do cálculo do novo teto de gastos. A gente sabe que esse arcabouço ainda vai ter que ser discutido, tem muitos pontos ali que devem ser mexidos, mas eu queria entender da sua visão, quais os riscos que a gente pode ter se realmente, já temos 3 exceções ali desse teto, Se a gente tirar os gastos com infraestrutura também, como que você enxerga exatamente esse pedido da parte aí do próprio, dos próprios aliados do presidente em relação ao arcabouço fiscal? Eu acho que nesse momento, Paula, o governo vai tentar de todas as formas colocar o máximo possível de intenções, Essa comunicação, ela deveria ser vetada, Porque a gente sabe a volatilidade que isso causa para os mercados, o mau humor, e isso piora o que o Campos Neto fala sobre a curva longa, que é a expectativa futura, Mas é um discurso mais populista, é a questão de integrar ali e manter o plano do governo, que é essa proximidade com o plano apresentado inicialmente, Um governo muito mais expansionista, um governo muito mais intervencionista, Então quer ali realmente aumentar essa atuação governamental, principalmente no que eles têm mais domínio, que é a parte dos gastos, Mas eu acho que todo mundo já entendeu que a conta está difícil de fechar. A gente tem 2 pontos aqui, a gente tem essa flexibilização das despesas e a gente tem ainda a falta de clareza, que eu acho que agora preocupa muito mais, porque as despesas o Congresso ele pode parar, ele pode, nessa desidratação do texto, ir mais para o lado do que o mercado pede, do que é saudável para o fiscal, não só uma exigência ali técnica, ou também de especialistas, mas é o que deve ser feito nesse momento, que é esse controle maior de despesa. Primeiro a gente vamos cumprir o que é necessário, vamos pelo menos dar o mínimo, depois a gente pensa em expandir. A ideia deveria ser essa inicialmente, Mas isso vai contra ali essa corrida com o eleitor, com o que a população vai ver versus o que a equipe técnica tem que fazer. E do outro lado você tem a arrecadação, que é necessário ainda pensar com maior clareza, pensar com maior racionalidade as contrapartidas, Como é que você paga, então, o que foi colocado, o que pode ser aprovado e os projetos futuros, que eu acredito que tem que ficar para projetos futuros, Aumentar a base de investimento, de despesas nesse momento pode ser extremamente prejudicial para um período um pouco mais longo. A gente não consegue ver nem neste ano. Então, para o governo é mais fácil dizer que tem a intenção, porque eles sabem que é mais difícil executar esse pedido neste momento. E aí, de volta, a gente joga a bola no colo do Congresso de novo e espera com que eles façam essa divisão do que é importante versus o tempo de aprovação, que a gente também sabe que não dá para aprovar tudo e que se ficar discutindo muito o detalhe, o rodapé do texto, a gente não consegue aprovar em tempo hábil essa medida.